pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, neste domingo, nesse 11º domingo do tempo comum, estamos ouvindo essa passagem maravilhosa do Evangelho de São Marcos, dessas duas parábolas que o Senhor nos conta para explicar o seu reino, o reino de Deus. É interessante que ele usa as coisas mais simples para explicar, mas coisas vivas, para demonstrar que, primeiramente, que esse reino de Deus, então, é movimento, é vida. E é, sobretudo, reino de Deus, a sua igreja, que reina neste mundo e deve reinar cada vez mais. Essa igreja que já foi prefigurada, anunciada no Antigo Testamento, quando, então, Deus elege o seu povo a partir de Abraão, daquele povo que seria descendência de Abraão, que iria ocupar então a terra prometida. Deus estava preparando o seu povo, que depois, com a sua igreja, com a fundação por Jesus Cristo da sua Santa Igreja, do alto da cruz onde nasce essa igreja, e depois onde ela se manifesta em Pentecostes, já não era mais simplesmente por questão sanguínea que a pertenção a essa igreja, mas era então um sacramento, o sacramento do batismo que nos une a essa igreja, nos fazem membros desta família que é a Igreja Católica. Ou seja, todos são chamados então a fazer parte desse reino de Deus, que esse reino deve perdurar então até os fins dos tempos, onde todos nós, aqueles que estarão salvos, estarão diante de Deus na sua igreja triunfante, onde os santos já estão hoje, a qual também fazemos parte dessa família, desta igreja que, de uma parte que está no céu, de outra então também que está se purgando no purgatório, mas já estão salvos. Nós que estamos nesse mundo aqui militando, lutando, para que o reino de Deus também se difunda. Interessante, nós percebemos que o Senhor mostra que o reino de Deus então é como coisas pequenas, aparentemente, essas duas parábolas. A primeira parábola diz então de alguém que espalha sementes na terra e que ela cresce, a noite passa, o dia passa e ela cresce, e depois então por si mesma a terra produz o fruto. Primeiro as folhas, depois a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. E depois então na outra parábola do grão de mostarda, da menor de todas as sementes e depois que torna então a maior de todas as hortaliças, e tão grande que as aves vêm então desfrutar da sua sombra. Ou seja, esse reino de Deus deve acontecer também individualmente na nossa alma, como acontece pela sua igreja, através dos seus sacramentos, deve acontecer também esse reino de Cristo na nossa alma. A graça de Deus que habita em nós deve então produzir frutos, mas não simplesmente por força nossa, mas quer demonstrar, como também ouvimos na primeira leitura da profecia de Ezequiel, Deus dizendo então ao profeta Ezequiel, que ele diz assim: e eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Depois continua, que pássaros também virão. Ou seja, o Senhor retira de apenas um broto. Ele mesmo faz isso. Ele retira aquele broto, depois planta no mais alto das montanhas, para que possa ser majestoso, um cedro majestoso. Ou seja, percebemos então que é sempre a graça de Deus que nos faz crescer, que nos faz as folhagens crescer em nós, a espiga, os grãos,
nesse caminho de santidade. No século IV, V, né, surge uma heresia, o pelagianismo, fundado por um monge, né, que defendia, o monge, né, chamado Pelágio, por isso essa heresia chamada pelagianismo, e ele defendia que nós vamos alcançar a salvação simplesmente por nossas forças, ou seja, o nosso fazer, o nosso rezar, o nosso trabalhar, simplesmente a nossa força. A graça de Deus não vai nos salvar. Santo Agostinho combate muito isso, né, porque não é simplesmente as nossas forças, mas é a graça de Deus que vai nos salvar. Que, inclusive, o nosso fazer também já é a graça de Deus agindo em nós. Ou seja, a iniciativa sempre é divina. Depois também surge, né, algo mais brando, um semi-pelagianismo, fundado por João Cassiano, que ele diz, não, sim, a graça de Deus, ela age em nós, mas é a nossa correspondência, o nosso fazer, então, também, que vai nos salvar. Ou seja, às vezes um disfarçado, né, um pelagianismo disfarçado, porque no fundo quer colocar então as coisas em nós, ainda mais no mundo que vivemos hoje, onde o homem é o centro de tudo, onde Deus é colocado de lado, né, e o homem é o centro de tudo. Como se nós, as nossas forças, o nosso fazer, fosse então nos salvar, fosse então ter boas obras e fazer o bem. Mas quem vai nos salvar é a graça de Deus. Ou seja, precisamos pedir isso diariamente. Se precisamos alcançar a santidade, precisamos pedir diariamente. Se queremos, né? Que precisamos, né? Porque foi um mandato de Deus. Então queremos para vencer todos os nossos defeitos, as nossas falhas. Por exemplo, se, né, somos muito preguiçosos para trabalhar, para estudar, para acordar, às vezes a dificuldade nossa é essa. Né? Vamos postergando, adiando tudo, né? Vamos deixando levar pela preguiça. Então rezar constantemente, lutar para corresponder a essa graça de Deus, fazer um planejamento e colocando as coisas humanas, mas sabendo que inclusive isso é a graça de Deus. Às vezes, se é a falta de paciência, às vezes que nos tira a paz, aquela raiva, aquele impulso que temos de respondermos tudo no impulso, agimos tudo, né, pelos sentimentos. Então pedir a Deus pacientemente, sabendo que é Ele, né, nesse caminho, que vai fazer primeiramente crescer as folhas, depois a espiga, depois os grãos. Ou seja, é um caminho que vamos construindo. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas a graça de Deus vai agindo conforme também vamos nos abrindo a ela. Precisamos nos desapegar de tudo aquilo que é nosso, para podermos cada vez mais abrir para a graça de Deus. Porque às vezes, né, pelo nosso egoísmo, vamos nos prendendo, não simplesmente às coisas materiais, mas aos nossos pensamentos, às nossas coisas, e não deixamos Deus agir. Então precisamos diariamente, inclusive pedir isso: Senhor, sou apegadíssimo às minhas coisas, aos meus pensamentos, ao meu querer, então me ajuda. Lembrando também que hoje, dia de Santo Antônio, um dos santos, né, que celebramos nesse mês de junho, dos grandes santos, né, dos santos juninos, junto com São João Batista, São Pedro, que celebramos nesse mês, de como aquele homem deixou Deus agir em sua vida, viveu uma pobreza total, pregou a palavra de Deus, combateu tantas heresias, difundiu a palavra de Deus, amou os pobres, mas porque amava a Deus e deixou Deus agir. Seremos como Santo Antônio? Iguais não, claro, né? Deus fez Santo Antônio, mas quer fazer de nós também santos. Então pedir a Deus todos os dias essas graças, né? Senhor, o que queres de mim? Nisso, né, servir sempre aos outros, querer ajudar os outros, sabendo que essa graça que Deus vai derramar não é simplesmente para nós, mas para nos doarmos, nos entregarmos, por amor a Deus e amor também ao próximo. Santo Antônio era um religioso, né? Era primeiro um monge, né? E depois um monge beneditino, e depois então virou, né, um franciscano, que seguia os passos de São Francisco, numa pobreza, numa entrega total. Vivia os votos de castidade, pobreza e obediência. Todos os religiosos vivem esses votos, né? Independente dos institutos, das congregações, das ordens, eles fazem esses votos públicos, né, de castidade, de pobreza e de obediência.
a qual todos nós, mesmo que não fazemos votos públicos, queremos e temos que viver isso tudo também. Viver a castidade, viver a pureza, seja na vida matrimonial, como solteiro, como celibatário. Seja viver uma pobreza, seja um desapego das coisas, não só das coisas materiais, mas um desapego de tudo aquilo que é nosso, que temos no nosso coração, desapegar de tudo. E viver uma obediência também estrita. Obediência primeiramente a Deus, a sua doutrina, a sua igreja, aos pastores que estão unidos nessa doutrina de Cristo, para que possamos subjugar a Deus, nos colocando totalmente a Deus, para viver também, não como votos, mas viver também a castidade, a pobreza e a obediência por amor a Jesus, em tudo em nossa vida. Que possamos pedir também à Santíssima Virgem Maria, qual comemoramos ontem, o seu Imaculado, a devoção imaculada ao coração de Maria, que ela possa ser esse nosso refúgio. Que como ninguém neste mundo amou mais a Deus como ela, como vamos então amar a Deus se não passar por ela, pela Santíssima Virgem Maria? Aprendamos a cada dia a nos refugiarmos também nesse coração imaculado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.